Viva, sejam bem-vindos. Começa aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje voltamos a um formato que eu particularmente gosto muito, que é o duelo entre empresas concorrentes, entre empresas rivais. Vamos perceber o que une e o que distingue duas marcas fortíssimas, globais, que andam sempre no nosso bolso, na nossa carteira. Bom, agora andam também cada vez mais nos nossos telemóveis. Vamos falar de dois protagonistas principais dos meios de pagamento, a Visa e a Mastercard. Eu sou Paulo Ferreira e quem vai protagonizar este nosso duelo são o Paulo Leite e o Igor Vieira, analistas sénior da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Paulo, Igor, bem-vindos mais uma vez. Vamos então olhar aqui para este setor, um setor global. Igor, começando talvez pela história dos cartões de pagamento, não é? Sim, eu vou fazer uma breve apresentação sobre, principalmente a história da Visa. Começo por explicar que os primeiros cartões de crédito, no formato, pelo menos parecido com o formato que conhecemos atualmente, aparecem na década de 30 nos Estados Unidos. De 30, claro, portanto há quase 100 anos. Exatamente. 90 anos, impressionante. Nas department stores, ou seja, lojas enormes, ao estilo do El Corte Inglês, em que essas lojas começaram a utilizar placas de metal, pequenas placas de metal, aquelas que tipicamente vemos soldados, por exemplo, a utilizar. No pescoço, exatamente, com a identificação deles. Para registarem o crédito concedido aos seus melhores clientes. Ou seja, ainda era feito em pequena dimensão, só alguns clientes muito especiais, clientes frequentes, que tinham gastos significativos, e por isso começaram a registar dessa forma o crédito. Nos anos 50, dá-se aqui um salto de 20 anos e por isso também começam a aparecer soluções novas e alternativas novas e surge o primeiro cartão de crédito ao estilo que conhecemos hoje, um plástico que permite pagar as nossas contas, que é o Diners Club Card, que é o primeiro cartão moderno em circulação e que é inspirado por uma situação desagradável que acontece com o fundador do Diners Club, que era o Frank McNamara, que sai para jantar e esquece da carteira. E fica numa situação desagradável. Claro. De facto, pensa bem, eu deveria ter uma alternativa para fazer o pagamento e não apenas o cash. Então ele e um parceiro de negócios decidem criar o Diners Club e aquilo é um sucesso imediato, ou seja, no primeiro ano de atividade eles conseguem colocar cerca de 10 mil cartões em circulação e esses cartões eram aceitos em 28 restaurantes e 2 hotéis. Ou seja, para termos a noção da dimensão, era uma coisa muito pequenina, mas que era um sucesso tremendo. Claro, exatamente, era um sucesso tremendo para um novo conceito no mercado. Ao assistirem ao sucesso do Diners Club, que cresceu muito rapidamente nos anos seguintes e que foi de facto um sucesso tremendo, os bancos comerciais e a American Express começam a emitir também os seus próprios cartões. A American Express lança o seu primeiro cartão em 58 e antes mesmo da data de lançamento oficial teve mais de 250 mil pedidos. Ou seja, também já em função do sucesso do Diners Club Card, a American Express depois tem de facto aqui um lançamento tremendo e estamos a falar de um cartão que na altura tinha um custo elevado, ou seja, $6 por ano. Se fizermos a data, atualizar com a inflação, se atualizarmos esse valor para 2023, estamos a falar de cerca de $64 por ano, ou seja, de facto era que é uma anuidade que muitos cartões não cobram hoje. Exatamente, Antes, a maior parte não cobra esse valor. Haveria aqui também um fator distintivo em termos sociais, imagino, claro, não é? Sem dúvida. E obviamente isto era para uma classe alta, nem toda a gente tinha acesso a este tipo de produto, mas sim, era uma forma também de distinguir as pessoas. Em 58, o Bank of America decide criar o Bank AmeriCard e falo de uma forma muito controlada, ou seja, eles decidem testar numa localidade, na Califórnia, em Fresno. E porquê é que eles escolhem Fresno? Porque o Bank of America tinha uma cota de mercado de 45% nessa zona e era apenas uma população de cerca de 250 mil pessoas, ou seja, era um ambiente bastante controlado para testar um novo conceito. Nas semanas antes do lançamento, eles tomam uma decisão radical,
que é literalmente distribuir 65 mil cartões nas caixas de correio dos habitantes da cidade, que eram clientes do Bank of America, obviamente, sem as pessoas terem dado qualquer indicação que queriam o cartão, queriam utilizar o cartão ou que tinham qualquer interesse no cartão, na realidade. Esta ideia foi patrocinada pelo líder da equipa de desenvolvimento dos produtos do Bank of America, o Joseph Williams, que conseguiu convencer a equipa executiva do banco que de facto isto seria uma boa ideia. Qual era a grande diferença? O cartão em si já não era nenhuma novidade, porque já havia o Diners Club e já havia outras soluções. E o American Express, a grande diferença relativamente ao Americard era a possibilidade de o utilizar em qualquer local. Ou seja, não estava limitado à department store específica ou ao conjunto de restaurantes específicos. À rede aderente, não estava. Exatamente. Claro. Ou seja, era possível utilizar genericamente, tanto no restaurante como no hotel, como na department store, e isso era obviamente uma grande vantagem. Porquê? Porque naquela altura as pessoas tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartões, porque tinham um cartão para utilizar em cada local específico. Isso depois tornava desconfortável, porque tinha-se vários cartões, depois era uma chatice ter que andar a controlar os saldos e ter que pagar os saldos individualmente, ou seja, não era prático. O Banco Americard vinha resolver esse problema, por isso essa era a grande novidade do Banco Americard face às soluções que já haviam no mercado. O teste em Fresno estava a correr bem, ou seja, as pessoas estavam a utilizar, a utilização era correta, estava a correr tudo bem. A verdade é que surgem notícias de que seria lançado um novo cartão de um concorrente em São Francisco, que era a cidade sede do Bank of America. Os executivos do banco entram em pânico e em março de 59 resolvem começar a distribuir cartões em São Francisco, Sacramento e Los Angeles, ou seja, só que utilizaram a mesma prática, foi distribuir massivamente sem qualquer critério. O que acontece é que em outubro de 59, basicamente todo o estado da Califórnia estava coberto pelos cartões Americard e tinham nesta altura mais de 2 milhões de cartões emitidos e mais de 20 mil comerciantes na rede. Ou seja, já havia uma operação, claro, com grande dimensão. Portanto, aquela experiência em ambiente controlado já tinha passado, perdeu-se com receio da concorrência. Descontrolou-se. Sem dúvida. E a verdade, e pronto, e como seria inevitável, começam a surgir os problemas, não é? É aqui que surgem os primeiros problemas, isto porque o Joseph Williams era um homem de produto, não tinha qualquer experiência em termos de risco, gestão de risco. E já agora a banca é um setor de risco. Sem dúvida. É um negócio de risco, de avaliação de risco, claro. E basicamente ele assumiu que os clientes do banco eram pessoas sérias, bem intencionadas e que iam naturalmente que iam utilizar o cartão de forma responsável, que iam cumprir as suas e pagar a conta, responsabilidades. Claro. Exatamente. A verdade é que ele acaba por se demitir em dezembro de 1959, ou seja, poucos meses depois do banco decidir alargar a operação para as 3 cidades que eu mencionei anteriormente, quando o incumprimento dos cartões já representava cerca de 22%. Ou seja, só para dar uma ideia, no plano de negócio que ele apresentou e nos planos, quando decidiram avançar com este projeto, estimavam que seria cerca de 4%. Ou seja... mais de 5 vezes mais. Exatamente. Claro. Sim, 22% de incumprimento é muito, muito grande. Sim, claro. foi um problema muito significativo e, obviamente, isto depois começou a criar problemas com a opinião pública, com jornalistas, com inúmeras notícias, reportagens relativamente a esta questão, com clientes, com políticos, que também começaram a questionar a atuação do banco. Isto porque um dos grandes problemas era que mesmo em casos de fraudes, os clientes eram responsabilizados e tinham que assumir a dívida. Obviamente naquela altura a rede não estava suficientemente desenvolvida para calcular fraudes, o qual depois explicará que hoje em dia isso já é... Não havia uma central de responsabilidades do Banco Central. Sem dúvida, claro. E por esse motivo, obviamente as pessoas ficavam extremamente desconfortáveis com o facto de serem alvo de fraude e ainda assim terem que assumir as dívidas. Ainda por cima com cartões que muitos tinham recebido sem o ter pedido. Sem dúvida. E que provavelmente também não conheciam muito bem as regras de utilização e lá está. E o risco em que estavam a incorrer. Exatamente. Enfim, com a saída do Joseph Williams, o banco basicamente decide reavaliar toda a operação e basicamente concluíram que o negócio era super interessante.
apenas necessitava de ser melhor executado. Claro, controlado. E necessitavam de implementar controles financeiros adequados, Claro. que não, obviamente não existiu, não foi uma preocupação sequer numa fase inicial e acabaram por pagar essa fatura. A verdade é que 1 ano e meio depois a operação já era rentável, só que o Bank of America, como viu que isto era um negócio extremamente valioso, escondeu esta informação para afastar a concorrência. Ou seja, entre 1961 e 1966, eles esconderam a operação de cartões de crédito dentro das contas do banco. O sucesso e a rentabilidade da operação. Portanto, não andaram a propalar o seu sucesso, claro. Só em 1966, quando os resultados já eram demasiadamente grandes para esconder dentro das contas, é que eles tiveram que assumir que, de facto, a operação já tinha uma dimensão significativa e que era extremamente rentável. Por isso, de facto, demonstrou-se que a ideia do Joseph Williams foi muito boa, mas foi tremendamente mal executada. Claro. Em 1970, o Bank of America abdica do controlo da Visa, na altura Bank Americard, e forma uma cooperativa com outros bancos emitentes do cartão para gerir a operação. Este era um passo fundamental, porque para se conseguir aumentar a rede e garantir a ubiquidade dos cartões, necessariamente tem que se trazer os outros bancos para a equação, porque senão os outros bancos basicamente boicotam. Ou criam os seus próprios, claro, e ficamos com vários mercados separados. E não faz sentido, ou seja, a rede perde valor. E por isso, o Bank of America cria então esta cooperativa e em 1976 alteram o nome do cartão para Visa. Aqui nasce a Visa. E aqui nasce efetivamente a Visa em 1976. Antes disso, em 1966, já precisamente vendo o sucesso tremendo que era a Visa, tanto em termos de receitas como em termos de rentabilidade, um conjunto de bancos uniu-se para criar uma alternativa ao Bank Americard, que se chamou inicialmente Interbank Card Association e que mais tarde MasterCharge e depois finalmente em 1976 Mastercard. E portanto aqui nasce o outro protagonista aqui exatamente, do nosso protagonista do podcast. Portanto, temos a Visa e a Mastercard apresentadas, Paulo, nasceram desta forma muito curiosa. E quais são as características deste negócio? De facto, isto é um negócio excepcional e em que estas duas empresas operam num duopólio. Na verdade, dividem o mercado entre elas. A Visa é um pouco maior em termos de receitas, em termos de volumes, será talvez 30% maior do que a Mastercard, mas há mercados em que a Mastercard, por exemplo, até é o maior operador e concorrem de uma forma relativamente suave, não são muito agressivas uma com a outra, partilhando o mercado de uma forma, não queria dizer que há aqui um conluio, mas há, apesar de tudo, uma certa divisão partilhada do mercado sem ser muito agressiva em termos de custos. Há uma convivência, digamos. Exatamente, claro. Uma convivência relativamente saudável. E estas duas são de facto as únicas que têm uma presença global que não se compara com mais nenhuma. Há outras redes, por exemplo, uma American Express, que tem ainda uma presença importante junto do tecido empresarial norte-americano e europeu. Há, por exemplo, na China, a UnionPay, que é um mercado em que, de facto, Visa e Mastercard não têm presença e as autoridades chinesas permitiram emergir um campeão nacional. Como fazem noutros setores, aliás. Exatamente. Só agora, passado já bastantes anos e com a UnionPay mais do que implementada, é que estão finalmente a conceder licenças às empresas internacionais, já concederam a American Express e concederam ontem ou anteontem a Mastercard para criar uma joint venture na China. Nós estamos já agora a gravar 21 de novembro. Ontem ou anteontem está situado no tempo, mas a informação é quente. Correto. Quente, claro. E de facto estas redes, na verdade, asseguram uma ligação que é muito mais complexa do que as pessoas muitas vezes pensam. Quando nós entramos numa loja e passamos um cartão pelo terminal de pagamento, isto despoleta uma série de fluxos e de aprovações que são bastante complexos e que envolvem um conjunto de participantes muito maior do que o que pensamos. Isto porque há, obviamente, há o consumidor, há quem está a fazer a compra, há o lojista, o comerciante, mas depois há o banco que nos emitiu o cartão com que nós fazemos o pagamento. O nosso banco, se quisermos. Exatamente, o banco, claro. O chamado banco emitente.
Há o adquirente, que é a empresa que coloca o terminal de pagamento junto do lojista. Que pode não ter nada a ver com nenhuma destas entidades. Exatamente, e frequentemente não tem, apesar de haver uma grande parte do negócio de adquirentes em Portugal, por exemplo, ser efetuado pelos bancos. A verdade é que há uma série já de empresas independentes e em muitos países há uma separação quase total desse negócio. E depois a Visa e a Mastercard, as redes de pagamento, são o elo de ligação entre estes dois contactos. São os que ligam o adquirente ao banco para contabilizar quem deve dinheiro a quem. E depois há o banco do lojista, não é? Do comerciante. Exatamente, onde o dinheiro vai ser depositado no final. E pelo meio ainda poderão haver empresas de processamento que vão processar estas transações e, portanto, fazer o registro do processamento em vez da Visa ou da Mastercard. Muitas vezes podem ser a Visa ou a Mastercard a processar ou podem ser outras empresas. E todos estes participantes vão levar uma pequena comissão, de tal forma que esta compra vai custar ao lojista uma comissão que pode ser baixa numa operação de débito, podem ser 0,2%, 0,3%, pode ser relativamente elevada numa operação de crédito, 2%, 3%, 4% ou 5% da operação, porque aí há que remunerar o banco que está a conceder o crédito, que está a assumir um risco junto do seu cliente que está a fazer uma compra sem ter saldo e, portanto, há aqui uma concessão de crédito e uma antecipação desse valor. E isto cria uma rede de comissões que às vezes pode ser penalizadora e podem ser elevadas, mas a Visa e a Mastercard, na verdade, levam, se calhar, uma das fatias mais pequenas. As receitas da Visa e da Mastercard representam cerca de 0,2% daquilo que são os volumes totais processados e, tipicamente, numa transação, se calhar o custo andará em 0,10%, 0,15%. Portanto, uma pequena fatia deste custo vai ser levado pela Visa e Mastercard, que vão fazer garantir por um lado, que o saldo está disponível na conta do titular do cartão, comprador, e depois assegurar que esse saldo vai de alguma forma fluir entre o comprador e o banco do comerciante. E por isso, quase numa analogia dos caminhos de ferro, a Visa e a Mastercard são os detentores dos carris por onde circulam estas redes de pagamentos. Certo. São eles que têm esta infraestrutura e que, acima de tudo, tem uma vantagem tremenda, que é o facto de ser uma infraestrutura global. Nós, hoje em dia, vamos a outro país e temos uma grande confiança que o nosso cartão Visa ou Mastercard será aceito numa caixa de levantamento, num terminal, numa loja, num restaurante. Claro, e é raríssimo encontrarmos um sítio onde não sejam aceitos. Exatamente. Claro, portanto, essa garantia é fundamental, claro. Aliás, é daí que parte uma das grandes vantagens, que é elas terem resolvido esta questão de uma rede de pagamentos precisa sempre de ter muitas pessoas dispostas a utilizá-la para pagar, mas também ter muitos comerciantes dispostos a aceitar esses cartões. E a Visa e a Mastercard resolveram esse problema juntando tudo na mesma rede. E depois, este é um negócio que, apesar de serem comissões muito baixas, estes tais 0,1%, 0,2%, sobre volumes tremendos, transforma isto num negócio de bilhões com uma rentabilidade muito elevada. São empresas que têm margens operacionais acima de 60%, o que é uma raridade, conseguir converter 100% da faturação, aliás, conseguir transformar a faturação em 60% de lucros. E margens que vão crescendo com o tempo, porque grande parte dos custos são fixos e, portanto, crescem menos do que a evolução das receitas, o que permite que as margens vão expandindo. Há 2 décadas as margens, se calhar, eram 30%, 40% e foram expandindo até aos níveis atuais. Portanto, há aqui um efeito volume claramente favorável. Exatamente, que começa agora a esgotar-se, porque a partir de certo ponto não é possível de contrair mais os custos, e o crescimento vai abrandando. Mas, apesar de tudo, ainda vai havendo alguma expansão destas margens à conta deste processo. Igor, olhando para este negócio, de facto, quais são as vantagens competitivas destes operadores? Sim, há 2 vantagens competitivas que são decisivas e que
claras neste negócio. Por um lado, o efeito de rede, que é um pouco o efeito que o Paulo explicava, ou seja, à medida que se vão trazendo mais consumidores para a rede, essa rede vai se tornando cada vez mais atrativa para os comerciantes, que por sua vez se torna mais conveniente para os consumidores. Claro, nós até se costuma dizer que isso é o problema do ovo e da galinha, não é? Ou seja, para a rede se tornar atrativa é necessário ter uma grande quantidade de consumidores para os comerciantes quererem estar lá, mas se não houver muitos comerciantes, os consumidores também não têm qualquer interesse em utilizar os cartões. E o grande segredo aqui é como é que isto começa, não é? Exatamente. E, portanto, como é que se cria, de facto, uma rede de um lado e do outro que vá acompanhando de um lado consumidores e do outro lado comerciantes, neste caso. Sem dúvida. E este ponto, pronto, de facto, eles começaram há várias décadas atrás, investiram largos bilhões ao longo dos anos e por isso hoje são negócios que estão em praticamente todos os países a nível global e que são aceitos em todo o lado e por isso tem de facto um efeito de rede absolutamente tremendo. O segundo efeito que destacaria é a escala da operação. Obviamente, como o Paulo disse bem, isto são negócios com uma dimensão absolutamente brutal. Eu vou até mencionar alguns dados que me parecem interessantes. Por exemplo, no caso da Visa, estamos a falar de processamentos de mais de 10 trilhões de dólares ao ano, ou seja, é um número absurdo. Estamos a falar de uma empresa que tem parcerias com mais de 16 mil bancos, que tem 3,4 bilhões de cartões em circulação, mais de 50 milhões de comerciantes na rede Visa e é uma empresa que tem mais de 50%, aproximadamente 50%, um pouco acima de 50% de cota de mercado nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Médio Oriente e África. Ou seja, de facto é um colosso. Claro. É um colosso global. A Mastercard tem números relativamente parecidos, não há, a Visa processa um bocado mais, como o Paulo explicou, cerca de 30%, 40%, mas são números depois também de ordem de grandeza brutal e por isso empresas com esta dimensão, obviamente, depois têm uma vantagem enorme na escala. Isto o custo de entrada do novo operador é tremendo. É tremendo, claro. é tremendo porque lá está, isto não é suficiente ter o dinheiro para fazer todos os processos. É preciso muito tempo, é preciso muito trabalho, é preciso fazer... Estamos a falar de parcerias com 16 mil bancos. Fazer uma parceria com um banco não é propriamente uma coisa que se faça de um dia para o outro. Tem problemas de negociação, de aprovação e por aí fora, claro, dúvida. Obviamente. Mais de 50 milhões de comerciantes, ou seja, isto é um processo muito longo que dura décadas, como nós sabemos. Dura várias décadas e que agora tem um valor tremendo e que é praticamente impossível de replicar. Claro, portanto há aqui o efeito de rede e a escala da operação. Paulo, e é um negócio, este setor dos pagamentos está a mudar muito depressa, a tecnologia também está a impactar. Há riscos futuros aqui para o negócio destas empresas? Há alguns riscos. De facto, apesar da posição competitiva muito forte, também estamos numa área extremamente dinâmica e extremamente ativa em termos de procurar novas soluções, novas possibilidades de permitir às pessoas de pagar. Muitas das soluções que nós conhecemos hoje em dia correm em cima daquilo que já são estas redes. Há alternativas que vão surgindo, por exemplo, enfim, não vou falar tanto das moedas digitais como criptomoedas, porque isso é diferente, claro. Aí para já há um grande problema que é, por um lado, elas vão ter que criar uma rede de aceitação que é suplantar esse obstáculo de serem aceitos universalmente. E depois as criptomoedas têm para já um problema grande de ser utilizadas como moeda, que é a volatilidade do valor. Eu quase que, se eu começo a tomar um café, não sei muito bem quanto é que ele me pode vir a custar no final da refeição. Sem dúvida. Mas e o negócio da Visa e da Mastercard funciona sobre as moedas oficiais, se quisermos, claro. tradicionais. Apesar de, enfim, poderem também, claro, vir a processar outro tipo de moedas. Há moedas que vão surgindo, por exemplo, os bancos centrais estão todos muito empenhados em encontrar soluções de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Euro, dólar, por aí fora, claro. Um euro digital, um dólar digital. 90% dos bancos centrais do mundo já têm projetos em curso.
O Banco de Portugal também, aliás, Exatamente. há notícias correntes sobre isso. Aliás, já há 4 ou 5 bancos que têm moedas digitais ativas em destinos relativamente exóticos, mas de facto, se por um lado uma moeda de um banco central pode vir a dar uma segurança grande às pessoas e forçar a aceitação, por outro lado, há aqui várias questões que ainda têm que ser contornadas. Por um lado, a autoridade legal, isto é, um Banco Central para já ainda não tem autoridade, terá que ser mandatado para poder formalmente emitir uma moeda digital, mas isso poderá ser, obviamente, por via legislativa ultrapassado. Mas acima de tudo, há uma questão que pode criar um obstáculo, que é a relutância de as pessoas entregarem tudo aquilo que são os seus dados de pagamentos e de informação financeira ao Estado e a uma autoridade. Nós já sabemos a relutância que as pessoas têm hoje em dia de mesmo até dar o número de contribuinte para uma transação, até quando lhes pode ser favorável em termos de um pequeno desconto ou um pequeno abate em termos de impostos. E, portanto, ter a informação de pagamentos toda centralizada no Banco Central é algo que, em termos de privacidade, em termos de controle da informação, vai implicar uma grande relutância por parte eu acho que até da população. Um bom exemplo nesse caso é o caso da China, que já tem uma moeda emitida pelo Banco Central a circular desde 2020, e que de facto não tem tido praticamente nenhum sucesso, porque de facto as pessoas não se sentem confortáveis a utilizar a moeda. Lógico, e depois, sem querer prolongar muito este desvio da nossa conversa, depois há também como é que fica o negócio bancário tradicional com as moedas digitais, e portanto isso também está a ser avaliado. No fundo retira quase os depósitos dos bancos, enfim, mas isso é outra conversa, se calhar um dia destes fazemos um episódio sobre esses caminhos. Vamos voltar aqui aos riscos futuros, então, Igor, para estas empresas. Eu depois destacaria também outros 2 riscos. Portanto, um fenómeno que é relativamente recente e que teve o seu boom após a pandemia, porque está muito associado também depois a pagamentos digitais, é o chamado Buy Now, Pay Later, ou seja, que são empresas que concedem crédito, ou seja, que podem substituir o cartão na prática. Na função de crédito do cartão. Exatamente, aqui há 3 grandes players a nível global: a Afterpay, que é uma empresa australiana, a Klarna, que é uma empresa sueca, e a Affirm, que é uma empresa americana, e basicamente o que eles fazem ou seja, em vez de eu utilizar o meu cartão de crédito do banco e recorrer a esse tipo de crédito, eu faço uma compra, normalmente são compras de volume superior, se bem que hoje em dia a Klarna já se vê em operações de baixo valor, e a empresa concede-me crédito automaticamente e vai-me partir aquela operação em várias prestações. Podem ser em 4 prestações, em 6 prestações, em 8 prestações, seja o que for, e por isso, durante a pandemia de 2020, 2021, via-se este negócio como uma grande ameaça para a Visa e para a Mastercard, porque a operação de crédito é a operação mais rentável para eles. E por causa dos juros que estão inerentes. Exatamente, e por isso achava-se que se estes negócios começassem a ganhar atração, poderiam retirar aqui uma parte importante das transações. A verdade é que passados estes 2-3 anos, o que se tem visto é que na realidade as empresas de Buy Now Pay Later acabam por ter um efeito positivo para a Visa e para a Mastercard. Porquê? Porque ao partir as operações, depois essas operações têm que ser processadas, e por isso, em vez de, se eu for comprar uma televisão e pagar a televisão em 4 prestações, eu depois vou ter que processar 4 operações. E essas 4 operações são processadas pela Visa ou pela Mastercard. E cobram uma comissão por exatamente, isso, sem risco de crédito. Porque estas empresas não têm a tal rede que lhes dá a ubiquidade de chegar a todos os bancos, a todas as pessoas. Exatamente. Falava o Paulo. E por isso, na realidade, o que se tem visto é que, apesar destas empresas terem ganho de dimensão e serem relevantes, não se converteram na ameaça que se esperava. Outro aspecto são as fintechs, e aqui temos muitos exemplos. Obviamente a mais conhecida com uma nação e mais tempo é a PayPal, e que efetivamente havia o receio de que a PayPal conseguisse ganhar grande dimensão, uma dimensão a nível global, e que conseguisse fazer as operações dentro da sua rede, evitando a Visa e a Mastercard. A verdade é que isso também não aconteceu, e aliás a PayPal tem passado por
por um período bastante difícil no último ano, com saída de executivos de topo, porque de facto não conseguiram concretizar os planos de crescimento ambiciosos que tinham, e aliás hoje em dia continuam a recorrer à Visa e à Mastercard na maior parte das operações. Por isso de facto acho que esses são mais dois exemplos que de facto a Visa e a Mastercard são extremamente importantes para o sistema de pagamentos. Infraestrutura de pagamentos, Exatamente. basicamente. Exatamente. E uma solução, por exemplo, muito popular, como por exemplo o Apple Pay, que para quem tem equipamentos da Apple que consegue pagar com o seu telemóvel, é uma solução que corre em cima da Visa, da rede Mastercard. Exatamente porque essa ligação entre contas depois tem que ser feita para estas redes. E aliás, até para tornar se calhar mais familiar para a maior parte das pessoas, Revolut, se as pessoas que têm conta Revolut, que tem uma marca, eu convido a irem à sua carteira e verem o cartão Revolut e vão lá ver o símbolo da Mastercard. Agora é Visa, Mastercard? Penso que é Mastercard agora. É Mastercard. Sim. Mas eu diria que a grande ameaça em termos de concorrência poderão ser as transferências entre contas, isto é, sistemas que facilitem movimentos de transferência entre contas bancárias, saltando a necessidade de utilizar cartões e estas redes. Saltando cartões, eu estava-me a lembrar do MBWay, mas o MBWay funciona opera cartões, em cima dos cartões, a partir da rede do CIBS. Mas a verdade é que já em alguns países há projetos que estão a ter alguma adesão. Houve o caso da Índia. Na Índia 35% dos pagamentos já são feitos por meios alternativos à conta da criação do RuPay, e o RuPay é um sistema de cartões criado dentro pelo próprio sistema financeiro indiano, patrocinado pelo Banco Central da Índia e pela Associação de Bancos da Índia. E depois há um projeto que está a ser acompanhado com muita atenção no Brasil, que é o Pix. O Pix é um projeto patrocinado pelo Banco Central Brasileiro, foi lançado em 2020, portanto é recente, tem 3 anos, mas já tem uma adesão absolutamente impressionante, que já tem quase 160 milhões de utilizadores, o que é quase 70%, aliás, mais de 70% da população brasileira. São 200 milhões, se não erro, à volta disso. 214, penso eu, que é o número portanto, mais de 70% já são utilizadores. Os volumes de pagamentos estão a crescer, este ano estão a crescer a mais de 50%, portanto está com um crescimento notável, e é muito popular principalmente no chamado peer-to-peer, que é transferências entre contas de individuais ou entre negócios, muitos negócios que utilizam já o Pix para fazer pagamentos. Mas a verdade é que uma parte significativa, talvez 14% do volume do Pix já é utilizado para pagar em negócios, para pagar em lojas, para pagar a comerciantes, substituindo os cartões bancários, porque o que é estabelecido é uma transferência de uma conta bancária para a outra, e está a ganhar peso, já rivalizando até um pouco com os cartões em termos de meio de pagamento. A verdade é que os cartões continuam a crescer, não estão a perder espaço. Todas estas alternativas estão a ganhar espaço ao dinheiro físico, que esse está genuinamente a desaparecer e a perder peso, e principalmente o Pix pode ser uma ameaça, e estas soluções de transferências bancárias poderão ser uma ameaça para as operações de débito, isto é, para operações em que o pagamento é efetuado de imediato. Não é uma alternativa ainda para soluções de cartões de crédito, porque o cartão de crédito, apesar de tudo, tem uma grande facilidade, que é conceder aquele crédito durante um mês e que depois pode ser prolongado. Claro. Pode ser prolongado e que acaba por estimular o consumo, e as pessoas acabam por ter esse saldo adicional para gastar, que se não o tiverem seguramente vai reduzir-se. E isso até é uma das questões que colocam as autoridades. Sabem que combater de forma muito agressiva os cartões ou atacar os cartões de crédito vai representar uma quebra de consumo tremenda que vai ter impacto na economia. Tem impacto nos orçamentos familiares, como é evidente. Exatamente. Claro. E depois,
há um problema muito sério em termos destas transferências entre contas, que é o controle de fraudes, o controle de disputas porque depois torna-se muito difícil de reverter uma operação que foi mal executada, porque o dinheiro acabou noutra conta e é preciso autorização do titular dessa conta para ele voltar a ser devolvido. E Visa e Mastercard, apesar de tudo, prestam um serviço muito importante em termos de controle de fraudes e em termos de gerir tudo o que sejam questões de utilizações abusivas, fraudulentas. Quem já teve experiências dessas, com levantamento na Colômbia, com o cartão de crédito, quem nunca saiu do país, sabe isso. Exatamente. Que eles devolvem exatamente. Com muita facilidade. O dinheiro é devolvido e depois vão tratar de fazer a recuperação legal do que tiver sido utilizado indevidamente, além de haver depois os seguros que são contratados. Enquanto que os sistemas account to account, em que o dinheiro vai de uma conta para a outra, não há esse tipo de proteção. Ou seja, há aqui um conjunto de serviços que são prestados por estas empresas que não é facilmente replicável. Claro. Apesar da facilidade com que novos operadores vão entrando. E depois há uma questão muito importante que é, eu posso ter um sistema que é muito popular no Brasil, mas depois eu quero sair cá para fora e o Pix já não é utilizado quando eu entro nos Estados Unidos ou quando eu entro em Portugal e, portanto, eu vou querer continuar a ter um sistema de pagamento que seja globalmente aceite. E chegar a este tipo de consenso a nível mundial é algo praticamente impossível ou de replicar como o fizeram Visa e Mastercard. Claro. Eu só destacava mais um ponto aqui nas transferências account to account que o Paulo explicou, que é a questão o chamado RTP, ou seja, Real Time Payments, que é muito importante. Ou seja, para estas transferências se tornarem interessantes, relevantes, é necessário que estas transferências ocorram em tempo real para substituírem os cartões, não é? Porque nós vamos a uma loja, pagamos e o comerciante vê imediatamente que está pago, entrega-nos o produto que nós queremos comprar. Se isto demorar 2 ou 3 dias a acontecer, obviamente isto não é prático, não funciona, não tem interesse. E por isso é necessário construir essa infraestrutura para garantir que isto se torna interessante. Por exemplo, no Brasil, o Banco Central obrigou os 25 maiores bancos, penso eu, na verdade há uma fasquia. Todos os bancos que tenham um valor de ativos a partir de um determinado limiar foram obrigados a conceder, a disponibilizar o Pix para os seus clientes. Sim, ou seja, nesse caso há essa imposição específica e resolve o problema. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, só para dar ideia, há uma rede de pagamentos que é a Clearing House, que é detida pelos 25 maiores bancos e está ativa desde 2017. Atualmente, só 25 ou 30 bancos nos Estados Unidos, estamos a falar são mais de 3 mil bancos, 4 mil bancos nos Estados Unidos, só 25 a 30 bancos é que têm a capacidade de enviar e receber dinheiro em tempo real entre contas ativas. Ou seja, é um processo muito lento, muito complexo de fazer. Não é fácil criar estas redes. Não é um standard da indústria, de uma forma genérica. De todo. Isto é uma coisa que demorará certamente décadas. Isto não se faz em 2 ou 3 anos. Vai demorar muito tempo. Além disso, depois tem o problema que o Paulo falou, a questão do chargeback, ou seja, se houver uma fraude, se a transferência é processada e há fraude, é muito difícil de reverter. Ainda não existem soluções para lidar com isto. Há outra questão também que é muito importante, que é desenvolver depois ferramentas como, por exemplo, o Request to Pay, ou seja, ter a possibilidade de pedir, o seu comerciante despoletar um pedido de pagamento ao cliente, para o cliente pagar numa app ou uma coisa do género, porque senão é um processo desagradável, chato, que cria atrito. E por isso estamos a falar ainda de uma infraestrutura que ainda está a começar, que vai certamente demorar muito tempo. E há outro aspecto também que o Paulo estava a tocar, que também acho que é interessante, que é, nós quando utilizamos a rede Visa ou Mastercard, estamos a falar de uma rede que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que tem uma fiabilidade de cerca de 99,999, ou seja, está praticamente sempre disponível e sempre a funcionar, os controles de segurança, controle de fraude, etc. Hoje em dia os bancos não têm capacidade tecnológica nem infraestrutura montada
para garantir um funcionamento destes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se os bancos têm o seu horário de funcionamento normal, se nós fazemos uma transferência às 9 da noite e aquilo corre mal, vamos falar com quem? Tem que haver alguém do outro lado, neste caso com os serviços da Visa e da Mastercard. Isto ainda é um processo que traz... E há os momentos de atualização dos sistemas em que o sistema fica em baixo, portanto não é tão simples como isso. Ou seja, não vai ser fácil, pelo menos na próxima década, de arranjar uma solução alternativa. E por isso, eu diria que até o grande risco para estes negócios poderá vir do lado da regulação. A intervenção de autoridades. Exatamente. Claro. Porque regularmente as autoridades, percebendo o poder que está nas mãos e o poder de mercado que estas empresas têm, estabelecem limites e tivemos, por exemplo, Durbin nos Estados Unidos em 2011, em que foi definido um teto para as operações de débito. A União Europeia também limitou as comissões em operações de débito. Fala-se da possibilidade de haver também limites em termos de comissões de crédito, e há todo um potencial de intervenção exatamente para controlar e de alguma forma maniatar aquilo que é o papel destas empresas. E o poder de mercado que elas construíram. De qualquer maneira, ficamos com uma ideia de que as vantagens competitivas da Visa e da Mastercard são muito grandes e que não são facilmente desafiadas por novos operadores. Vamos olhar agora, Paulo, para aquilo que são as avenidas de crescimento, que é outro pilar que vocês utilizam na avaliação de empresas. Sim, de facto, isto são empresas que continuam a crescer de forma notável. São empresas que cresceram a cerca de 10% ao ano nos últimos 5 anos, isto apesar da pandemia e apesar de terem perdido, por exemplo, o mercado russo, que tiveram que descontinuar a utilização de cartões associados a bancos russos, mas são empresas que estão a crescer de facto a 2 dígitos de forma consistente. E, apesar de tudo, ainda vai haver o potencial de haver um crescimento significativo ao longo dos próximos anos, porque a tendência de digitalização de pagamentos vai continuar. Isto é, neste momento, a penetração dos cartões de pagamento naqueles atos de consumo que podem ser pagos com cartões andará a rondar a nível global os 60%. Já é muito elevada em países como Canadá ou Suécia, em que já ultrapassa os 90%. São países quase não circula dinheiro físico. Em que o dinheiro físico já foi quase cashless, foi quase eliminado. Curiosamente, em países desenvolvidos como Japão e Alemanha, ainda temos taxas relativamente baixas de utilização dos cartões. No Japão, cerca de 50% dos pagamentos ainda são feitos com dinheiro físico. Questões culturais, certamente, não é? Muito questões culturais. Na Alemanha, cerca de 40%. E porque há uma questão cultural forte contra a utilização dos cartões. Por um lado, há uma certa reserva de privacidade e de não querer, utilizar o dinheiro de forma anónima, mas também há um complexo contra o conceito de crédito e dos cartões de crédito. E, aliás, aí há uma coisa curiosa, que é a palavra alemã para crédito, para dívida, que é Schuld, é a mesma que é utilizada para culpa. Portanto, dívida e culpa são a mesma palavra em alemão. Isso explica tanta coisa em termos macroeconómicos, Paulo. E, portanto, a utilização de cartões de crédito na Alemanha enfrentou sempre um obstáculo cultural. Mas questões como, por exemplo, o contactless, nós podemos utilizar um cartão passando sem ter que estar a digitar, inseri-lo na máquina, e isto durante a pandemia acabou por estimular muito o aumento de cartões e de cartões de plástico ou cartões digitais através do telemóvel, de tal forma que estas taxas têm vindo a aumentar e é natural que continuem a convergir para níveis de utilização. Aqueles que são os níveis atuais de 60% a nível global, eu diria que é muito expectável que atinjam os 70% ao longo dos próximos 5, 6 anos, o que permite continuar a expandir esta penetração, aliado ao facto de estas receitas
também vão crescendo com o consumo e com a inflação. Claro. Aliás, se há negócio... Não é só o aumento da base de clientes, se quisermos, mas é cada cliente que já utiliza, vai utilizar cada vez mais. Exatamente. Aliás, se há negócio que replica automaticamente, incorpora automaticamente a inflação, é o negócio destas duas empresas, porque o aumento de preços é imediatamente refletido naquilo que são os pagamentos que eles processam e, por inerência, nas comissões que cobram, que são percentagens desses direto, pagamentos. Claro. É como o Estado com o IVA, se quisermos. Exatamente. Estas empresas quase que têm um pequeno IVA que conseguem aplicar à maior parte dos pagamentos que nós fazemos. Claro. E, portanto, a conjugação destes dois efeitos vai permitir, de facto, que elas continuem a crescer de forma, apesar de tudo, assinalável. Sim. Outro aspecto muito interessante são os novos fluxos de pagamento, ou seja, a Visa nos mercados que endereça atualmente para retalho, estamos a falar ainda, eles estimam que ainda existe uma oportunidade de cerca de 17 trilhões no mercado, por isso ainda assim é significativa. A verdade é que eles estão a endereçar novos fluxos de pagamento, tanto a Visa como a Mastercard, que o mercado endereçável será algures na casa dos 180, 190 trilhões de dólares. Ou seja, estamos a falar de um mercado muitíssimo superior. E aqui estamos a falar de transferências, maioritariamente, por exemplo, entre grandes negócios, ou seja, transferências que a Visa faça, por exemplo, para um grande banco, ou estamos a falar de transferências que a Visa faça para um pequeno negócio. Eu, quando digo a Visa, estou a dar o exemplo de uma empresa, ou seja, são as chamadas business to big business. Uma Visa para um JP Morgan, ou a Visa para pagar a um fornecedor de água ou de luz, uma coisa do género, que já será um negócio mais pequeno. Mais pequeno, claro. Entre negócios e consumidores, e aqui podemos pensar, por exemplo, uma seguradora que vai fazer o pagamento de uma apólice, há um evento qualquer, a pessoa tem que vai ser ressarcida pela seguradora a pagar por esta via também, pelos cartões. Há a questão do peer-to-peer, transferências entre duas pessoas diretas, claro. E por fim a transferência entre governos e as pessoas. E aqui podemos estar a pensar nas pensões, podemos estar a pensar... de impostos. Aliás, por exemplo, o Brasil fez a entrega dos apoios às famílias no Covid através de cartões de débito pré-pagos. Portanto, o cheque e a transferência bancária já são substituídos em muitos casos por isto. Exatamente, claro. E por isso, de facto, há aqui um mercado tremendo que eles estão a atacar. Obviamente isto será para as próximas décadas, não é nada que se faça mas vai entrando de alguma maneira. Exatamente. Só para lembrar que a devolução de IRS em Portugal é feita para a conta bancária, com o NIB ou o IBAN. Exatamente. Claro. Depois, outra área que eles têm apostado muito e que tem tido um sucesso tremendo é nos serviços de valor acrescentado. Aqui estamos a falar na questão de gestão de fraudes, estamos a falar em dados, uma coisa que é muito valiosa para as empresas, por exemplo, se pensar numa Amazon, numa Apple ou uma coisa do género, ter dados sobre as pessoas que fazem, que utilizam os pagamentos, que recorrem aos pagamentos, etc. Ou seja, a Visa recolhe essa informação toda, anonimiza e depois vende. Isso tem um valor impressionante. Brutal, claro. Sim, sem dúvida. Aliás, para segmentar mercados, para ir fora interesses das pessoas. Uma das coisas que costuma dizer é que há dois tipos de empresas, não é? Que são os bancos e a própria Visa e Mastercard, que uma pessoa consegue, quando vê os resultados, consegue perceber o estado da economia, porque efetivamente passa tudo por aqui. E por isso, quando vemos os resultados da Visa ou Mastercard e vemos as tendências de consumo, consegue-se imediatamente perceber o estado das economias. Aliás, Visa e Mastercard são as empresas que mais rapidamente têm informação sobre os gastos de consumo de qualquer órgão governamental. Que é online Exatamente. Deles. E já agora são empresas, eu costumo dizer, os bancos e estas empresas são as pessoas que melhor conhecem o que nós fazemos no dia a dia. Conhecem tudo. E portanto, tudo catalogado. Neste momento, os meus cartões sabem que eu estou em Braga convosco. Porque eu deixei um rastro, obviamente. Sabem mais do que as mulheres, os maridos, as namoradas e por aí fora. E por isso, de facto, estes serviços de valor acrescentado têm crescido significativamente. No caso, por exemplo, a Visa já representa mais de 20% das receitas e continua a crescer, por facto, e são negócios extremamente rentáveis para eles. Olhando para isto tudo e também pegando nos vários exemplos que o Paulo deu, nós olhamos para estas duas empresas e apesar da enorme dimensão que têm,
vemos claramente potencial para continuarem a crescer os volumes de pagamentos ao longo da próxima década a 10% ou mais, porque tem sido 10, 12% nos últimos anos, e por isso continuamos a olhar, apesar de já serem negócios colossais, continuamos ainda a ver de facto uma margem de crescimento significativa, porque tem aqui de facto várias avenidas de crescimento. Estão diretamente associadas ao e-commerce e nós cada vez mais fazemos compras online? Sim, sem dúvida. Também é, obviamente eles beneficiaram com isso, porque a questão do e-commerce é relevante porque estamos a falar de transferências internacionais que são mais rentáveis, mais uma vez, não é? Ou seja, quando nós vamos comprar a Amazon, estamos a comprar provavelmente a Amazon Espanha ou a Amazon UK, porque, por exemplo, em Portugal não temos a Amazon, não é? E por isso estamos a falar de uma transação internacional, que é mais rentável para eles, é mais interessante para eles, e obviamente a pandemia também veio acelerar este processo, claro. Não é? Hoje em dia todos nós fazemos muito mais transações online do que fazíamos antes da pandemia. É começar por mandar vir comida. Claro, e por isso eles beneficiaram bastante. Aliás, o grande na parte de transações internacionais, o grande driver deles eram as viagens, ou seja, eram os gastos associados a viagens das pessoas. Hoje em dia, a parte de e-commerce online, né, online commerce, mobile commerce, já tem um peso muito significativo e, aliás, foi extremamente importante para compensar a quebra durante a pandemia com as receitas de viagens, porque eles acabaram por ter aqui depois uma compensação enorme, uma compensação enorme, claro. Que hoje em dia, com a recuperação das viagens, acresce ao negócio, ou seja, as pessoas continuaram a fazer as compras online e as viagens têm recuperado. Aliás, eles hoje em dia já estão, em termos de volumes, 150%, 160% acima dos níveis pré-pandemia. O que é impressionante, claro. Isto só nas viagens, por isso aí soma-se este boom que houve no comércio online internacional. E depois, em todo o mundo, nós às vezes não damos muito conta disso, com a nossa situação económica do país ou da Europa, enfim, na estagnação ou próxima disso, mas há zonas do globo em que o crescimento económico está cada vez mais a trazer pessoas, a tirá-las da pobreza de alguma forma, a transformá-las em classe média e dar-lhe um poder aquisitivo que não tinham, não é? Isto, exatamente. Até porque, à medida que os níveis de bancarização vão aumentando nos países emergentes, isso vai possibilitando cada vez mais pessoas tenham acesso a cartões de crédito, cartões de débito. Muito bem, acho que fizemos aqui um mergulho muito forte neste setor dos meios de pagamento, à boleia da Visa e da Mastercard. Paulo, Igor, obrigado pela partilha do vosso conhecimento profundo sobre este setor. Fica aqui mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Nós voltaremos proximamente com mais um tema, mais uma empresa, mais um setor. Até lá.